Agora a senhora falou também sobre a questão de educação. Teve uma matéria que saiu recentemente, eu quero saber sua opinião, saiu na revista Realce, né, que é uma revista de nome. Ela comenta sobre uma decisão do STF. A decisão diz o seguinte: reservar a infância não é esconder a realidade, diz STF ao suspender leis que proíbem ensino sobre gênero e sexualidade nas escolas. Então, o que é que acontece? Há um grupo, eu não sei se é necessariamente o PT, né? Eu acho que é mais parte do PSOL, mas também, talvez também o PT, que defende essa ideia de ensinar essas questões, ideologia de gênero nas escolas e tal. O que a senhora pensa sobre isso? De fato, realmente há essa necessidade de instruir a nova geração sobre esses grupos de pessoas ou não exatamente? Na minha opinião, se faz necessário instruir os nossos estudantes sobre o que é a sociedade e quais são os grupos que historicamente são minorizados. Porque a gente sabe que essa marginalidade dos grupos que são direcionados para a margem da sociedade coloca em xeque a sobrevivência humana. Então, na verdade, não necessariamente falar sobre um grupo específico, mas colocar de volta na grade curricular a sociologia, que o presidente Bolsonaro fez questão de tirar, o que é a sociologia dentro da universidade, das escolas, para que os nossos estudantes consigam entender o que é o ser social. Então, a partir do ser social, quais são as especificidades de cada um? O que é a mulher? O que é a pessoa LGBT? O que é o homem? Qual o papel de cada um? Mas não o papel estipulado, mas o papel enquanto ser humano. E aí, biologicamente, como se constrói essa estrutura pessoal de cada um e a questão ideológica sobre a ideologia de gênero, quem deve passar são os pais. Na verdade, as escolas têm o dever de explicar o que é um cidadão, o que é uma pessoa. A partir daí, o entendimento dos pais é que vai dizer, direcionar como o filho deve se organizar. Sendo que é importante, sim, que cada um tenha essa liberdade de ensinar aos seus filhos como eles devem se posicionar dentro de uma dada sociedade, porque isso vem do comportamento humano dentro de cada segmento. Só que é importante salientar o respeito que se deve ter a cada classe social. E aí, é esse entendimento que precisa ser colocado dentro das escolas, porque a escola precisa ensinar que a história não conta que a população negra, historicamente, foi colocada na condição de escravizada. Elas não vinham escravos, eram seres humanos que chegavam aqui e colocados na condição de escravizados. Que a população indígena também foi escravizada, que a população LGBT precisa ser reconhecida e precisa ser respeitada para que a gente possa viver, conviver de forma social e respeitosa. Uma coisa é você respeitar a existência daquele ser, outra coisa é você querer estar convivendo de forma pessoal com aquela pessoa. Não queremos obrigar a convivência, esse vínculo pessoal que as pessoas às vezes distorcem o nosso discurso como se isso fosse uma verdade absoluta. Nós não queremos impor a vivência pessoal, uma relação pessoal com pessoas do mesmo sexo ou coisa parecida. O que estamos pedindo é respeito à existência humana daquele ser. Então, se uma determinada pessoa se identifica como uma mulher trans, ou um homem trans, ou uma pessoa que não se identifica de um gênero ou de outro, nós precisamos respeitar a condição humana daquele ser. E a partir dessa condição de respeitar a condição humana de cada um, a gente vai dizer, olha, os meus limites são até aqui. Nós podemos ter amizade, nós podemos ser, eu posso ser apenas o seu conhecido, mas isso não me dá o direito de querer bater, de querer humilhar, de querer segregar. E isso não me dá o direito. E isso a escola precisa ensinar, quais são os limites sociais de cada ser humano. E aí a família precisa também ter entendimento que precisa ensinar o que é o ser social para o seu filho e sua filha, e ensinar também que no meio social, fora do contexto familiar, precisa sim haver respeito direcionado à condição humana de cada pessoa. Certo, eu concordo com a senhora. Realmente, todo ser humano precisa ser respeitado, independente da sua ideologia, das suas escolhas, etc. Mas a senhora não acredita que há uma forçação de barra também por outro lado, né? Eu vou dar um exemplo. Há casos de pessoas dessas comunidades que tentam impor as suas ideologias, por exemplo, ao cristianismo.
Aí eu me refiro a pessoas que tentam, por exemplo, que igrejas cristãs aceitem elas a fazerem casamentos ou coisas do tipo, né? Sendo que a religião há uma proibição por questão das escrituras e tal. A senhora não acredita que, não por todos da comunidade, mas por alguns também, não há um certo tipo de forçar a barra também, não respeitar a liberdade do outro? Da mesma forma que existe isso dentro dos partidos dos trabalhadores e demais partidos. Você não pode julgar um coletivo, você não pode julgar uma comunidade à luz do comportamento de uma ou duas pessoas. O que aquela pessoa falou, o que aquela pessoa faz, diz respeito a ela. É necessário que a gente consiga separar o que é pessoa e o que é coletivo. O coletivo defende, pelo menos até onde me consta, o coletivo defende o respeito à existência humana. Agora, se existem pessoas que querem estar impondo essa condição, tanto dentro da religião, como dentro do governo, como dentro dos partidos, aí é outra coisa. Então, na verdade, é necessário identificar quem são essas pessoas e tentar construir um diálogo sobre esse entendimento, explicando que existe sim e deve sim existir o respeito à condição humana, mas nunca a imposição, e principalmente de um coletivo ao outro, porque se o coletivo tenta impor a um coletivo religioso que deve fazer X ou Y de determinadas de suas doutrinas religiosas, nós estaremos interferindo na doutrina religiosa de uma dada comunidade. E isso não pode, porque se a gente exige respeito para a comunidade X, a gente não pode existir que essa comunidade exerça o poder de determinar como será o comportamento de outra comunidade, seja ela religiosa, partidária, social e por aí vai. Então, na verdade, se faz necessário entender qual é o direcionamento do coletivo, e aí, como você deu o exemplo, o coletivo LGBT, pelo que eu entendi, é deste coletivo e não de pessoas que tentam impor as suas próprias vontades pessoais. Entendi, né, um certo momento aí a senhora comentou sobre o ex-presidente Bolsonaro, né, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a senhora falou que ele meio que ele destruiu, ou quis tentar destruir algumas coisas, né. A senhora provavelmente é óbvio, né, a senhora é oposição ao bolsonarismo, né. A senhora então acredita que o governo do Bolsonaro foi uma tragédia? Na verdade, eu disse que Bolsonaro retirou da grade curricular das escolas algumas matérias e destaquei a sociologia. A sociologia, que era uma da grade curricular obrigatória para os nossos estudantes, que traz o embasamento do que é o convívio social, foi retirada no governo Bolsonaro pelo seu então ministro da Educação. Com relação à gestão do governo Jair Messias Bolsonaro, eu vou de encontro a essa gestão, não por ser a pessoa Bolsonaro, mas porque ele representa a ideologia de direita que não condiz com os meus princípios políticos, partidários e social.